Olá, eu sou Marília, sou mestra em música com área de concentração em etnomusicologia pela Universidade Federal da Paraíba. Fui orientada pelo professor Carlos Sandrone. Sou graduada em música pela Universidade Federal de Pernambuco, na qual eu desenvolvi algumas pesquisas na área de educação musical, sob a orientação da professora Cristiane Galdino, e sou graduada em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru. O trabalho que eu vou apresentar hoje é intitulado Movimento Armorial, Música, Fases e Bodas de Ouro em Tempos de Pandemia. Faz parte da minha pesquisa de mestrado, que eu chamei de Ecos Armoriais, na qual eu pesquisei a influência do armorial na música atual de Pernambuco. E para isso eu tive que fazer algumas entrevistas, com alguns dos músicos que fizeram parte do movimento armorial, como Clóvis Pereira, o Antônio Nóbrega e o Antônio Madureira, e com alguns outros músicos que atualmente fazem algum tipo de trabalho, seja individual, em grupo ou compondo, que tem atributos que a gente pode atribuir ao armorial. E aí, como o movimento armorial influenciou e ainda influencia muito a cena do país, normalmente a cada 5 anos tem grandes comemorações do seu aniversário, como aconteceu em 2015, que foi o aniversário de 45 anos, e esse ano o Armorial está fazendo 50 anos. E aí eu vou falar um pouquinho de como é que estão sendo essas comemorações nesses tempos estranhos, nesse momento atípico que nós estamos vivendo. Mas antes eu vou falar um pouquinho do que foi o movimento e das suas fases. O movimento armorial foi um movimento idealizado e liderado pelo escritor Ariano Suassuna, que faleceu em 2014, e foi composto por intelectuais e artistas do Nordeste do Brasil. O objetivo do movimento era criar uma arte autenticamente brasileira. E para isso, Ariano e o movimento acreditava que a matéria-prima dessa arte deveria ser buscada no interior do Nordeste. Por quê? Porque até o momento, há 50 anos, os interiores do Nordeste ainda eram muito atrasados no sentido de que, falando economicamente mesmo, então as pessoas desses lugares não tinham tanto acesso ao que estava acontecendo. E aí as mudanças que aconteciam, segundo Ariano e o movimento, não estavam influenciadas pelo cosmopolitismo, pelo modernismo, pela globalização. E aí eles diziam que ali estava o que era de mais brasileiro que existia. O movimento surgiu com a ideia de ser um movimento nacional, de criar uma arte nacional, e depois, por outros motivos, ele acabou sendo visto como regional. Quando a gente pensa em música armorial, atualmente a gente faz uma relação com o Nordeste e não com o Brasil. Mas isso aí são outras questões que não dá tempo de discutir agora. Na música, mais especificamente, a inspiração foi nos tocadores de viola, nos aboiadores, no pífano, na rabeca. E aí, no final dos anos 60, o Ariano Suassuna conheceu o Jarbas Maciel, que era aluno dele, inclusive na UFPE, e passou a ser diretor do Departamento de Extensão e Cultura da UFPE, tendo possibilidade de realizar isso que ele desejava desde os anos 40. Ele chamou o Jarbas, que além de muitas coisas, era músico também, para botar para frente esse projeto de criar essa música armorial. E o Jarbas sugeriu para o Ariano, isso quem me contou foi o Clóvis Pereira, que o Ariano convidasse o Clóvis, que havia sido aluno de Guerra Peixe nos anos 50, 60,
quando o Guerra Peixe esteve por aqui em Pernambuco, não lembro agora qual das duas décadas. E ele foi professor, né, de quatro compositores aqui, né? O Jarbas, o Clóvis, que fizeram parte do movimento, o Capiba, que não fez parte do movimento, mas que tem muita música dele no movimento, e o Sivuca. Então, o Guerra Peixe influenciou bastante o movimento armorial na questão musical. Sim, e a outra pessoa que o Jarbas sugeriu que convidasse foi o Cussi de Almeida. Então, assim, a partir disso, com as experiências que foram criadas, com o contato que esses músicos tiveram com os rabequeiros, pifeiros, violeiros, então eles iam anotando as melodias e a partir dessas melodias eles foram criando melodias para um grupo erudito, que não agradava tanto Suassuna, porque Suassuna queria que tivesse rabeca, queria que tivesse viola, queria que tivesse pífano, queria o que ele dizia que eram os instrumentos do povo. Mas esse primeiro grupo de músicos, que tem uma formação mais europeia, não concordava com isso. Então acabou que eles criaram a Orquestra Armorial, né, que era uma orquestra que já existia sob regência do Cussi, né, no Conservatório Pernambucano de Música, no qual o Cussi era empregado, e lançaram o movimento no dia 18 de outubro de 1970 com a Orquestra Armorial, que inclusive a Orquestra Armorial foi lançada em agosto, sem tocar música armorial. E houve, antes disso, experiência com um grupo menor, que seria o primeiro quinteto armorial. Mas aí, por motivos de discordância musical mesmo, a Ariano acabou se afastando desse primeiro grupo e depois conheceu o Antônio Madureira, o Zoca Madureira, que se dispôs, inclusive, a estudar viola de 10 cordas, né? E aí criaram o Quinteto Armorial. Então, nós temos os dois principais grupos do movimento armorial, que se encontram em algumas coisas e se diferenciam em outras, né? Que é a orquestra e o quinteto. A orquestra ainda dialogando com uma coisa mais de música nacionalista nordestina, enquanto o quinteto tem uma coisa mais original. Só que a música feita pela orquestra pode ser tocada em outros lugares. A música feita pelo quinteto, como era tocada pelo quinteto, precisa de marimbau, precisa de viola de 10 cordas, precisa de alguém tocando pífano, de alguém tocando rabeca, enfim. E por ser um dos elementos que mais se sobressaiu, a música tem sido bastante estudada, principalmente nos últimos anos. O movimento em si, o movimento armorial, é entendido de uma maneira um pouco diferente do que a gente entende sobre o movimento. Ele é entendido de uma forma que as pessoas acham que o movimento continua acontecendo, ele está tendo continuidade nos dias atuais. Então, alguns pensadores, alguns estudiosos do fenômeno armorial dividem, né, o movimento em fases, normalmente em 3. Então, vou falar de 3 divisões para vocês. Uma que está no trabalho da Ariana Peraza da Nóbrega, ela diz que a primeira fase do movimento começa em 1946 e vai até 1969, que é a fase preparatória, que é onde vem surgindo essas ideias do que seria essa arte armorial, enfim. A partir de 1970 até 1975 é a fase experimental, que é quando acontecem as primeiras apresentações. E a partir de 1976, com a estreia já no finalzinho de 75 da Orquestra Romançal, até os dias atuais é a fase romançal. A outra pesquisadora, a Ana Paula Lima, divide também três fases. É importante dizer que não é divisão delas, são divisões baseadas nos estudos que elas fizeram. A primeira fase coincide um pouquinho com a segunda fase da Ariana, né, que ela chama a primeira fase de experimental e vai de 1970 a 1980, que é quando aconteceram as primeiras coisas, assim, efetivamente. A segunda fase, que ela chama de romançal, vai de 1980 a 1995. E a terceira fase, que ela chama de arraial,
vai de 1995 até os dias atuais. Então, as duas tratam de 3 fases e todas as fases vão até hoje. Quando eu fiz a minha pesquisa, eu pensei o movimento não em fases, mas a gente pensou o movimento com a finalização, né? Baseado em alguns estudos e baseado em alguns fatos, que foi o movimento enquanto de 1970 a 1980, que é quando ele é lançado até quando acaba o Quinteto Armorial. Eu gosto de dizer que o movimento armorial começou e terminou com música. E aí, agora, falando um pouquinho sobre como é que estão acontecendo essas comemorações de 50 anos de um movimento que foi tão importante, né? Que é o movimento armorial. Estão acontecendo todas online, que parece que agora é o novo normal. Então, assim, a Universidade Federal Fluminense, a UF, realizou um evento que foi o 10º Interculturalidades, que eles chamaram de Movimento Armorial 50 anos, que aconteceu do dia 7 ao dia 18 de outubro desse ano e abrangeu a arte armorial como um todo. Teve mesas redondas, teve apresentação musical, exposição, enfim. E foi transmitido pelo canal deles no YouTube e continua disponível para quem quiser assistir todo o evento. Basta entrar no canal do YouTube lá da UF. Eu participei desse evento, né, falando um pouco da minha pesquisa. Um outro evento, o qual eu ajudei a montar, né, foi um realizado pelo Conservatório Pernambucano de Música, que nós chamamos de Jornada Movimento Armorial e Sua Música 50 anos, que aconteceu em 4 dias, e esse foi um evento dedicado somente à música, com alguns convidados. A gente iniciou no dia 18, que era o dia do aniversário, quando estava terminando o da UF e estava começando o do Conservatório Pernambucano de Música, e terminamos na quinta-feira. Tivemos o Antônio Madureira com a gente, tivemos o Sagrama, a Aglaia Costa, que é uma rabequeira. Ainda em setembro eu falei um pouco sobre os 50 anos do movimento armorial na Universidade Federal do Ceará, num projeto chamado Papi Artes, que alguns professores, dos quais a Maria Juliana faz parte, tem esse projeto que vai ao ar toda sexta-feira com discussões sobre arte. E ainda esse ano vai haver também online, e vocês podem assistir ao vivo, né, que vai ser do dia 4 ao dia 6, o evento chamado Movimento Armorial, Música e Interfaces, organizado pela Ariana Perazzi da Nóbrega, a mesma Ariana da qual eu falei sobre as fases, que é professora da UFPB, a Universidade Federal da Paraíba, e aí ela está organizando esse evento. Tem uma coisa legal disso, é que a gente descobriu como atingir um público maior e como deixar o conhecimento disponível, que é essa coisa de transmitir sempre pelo canal e pelo YouTube e depois deixar disponível para quem que não conseguiu acompanhar ao vivo. Mas aí tem essa falta que a gente sente, né, de ter o ao vivo, de ter o concerto ali acontecendo, que acho que a gente pode juntar quando isso um dia passar e fazer os concertos e filmar para deixar não só para pesquisa, mas para quem tiver interesse em ver. Então é isso, assim, tem muita coisa para falar, mas como só são 15 minutinhos, é basicamente isso, né? Eu agradeço muito ao pessoal da UEPA, não sei se vocês pronunciam assim, né, da universidade, ou se vocês pronunciam UEPA. E é um prazer participar desse evento aqui de São Caetano da Raposa, bem interiorzão de Pernambuco. E eu espero em uma próxima oportunidade estar aí juntinho de vocês. Um beijo.